A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima manhã de sábado, dia 12 de dezembro de 2020. Estamos a exatos 19 dias para terminarmos o 2020. Ontem, amados, não foi possível a gente estar lendo, nem fazendo a oração, oramos, mas não para gravar, devido à minha garganta. Estava bem ruinzinha ontem ainda. E hoje, graças a Deus, está bem melhor e nós vamos lendo na medida do possível. Pretendo repor a leitura de ontem, não é? Mas vai dar certo. Estava fazendo as contas aqui, eu penso que até dia 30 a gente já terminou a leitura bíblica. Aí esse projeto, Lendo a Bíblia para você em um ano, vai estar concluído. Em 2021 vamos continuar com o canal, porém com mensagens mais curtas, não é? Não é a leitura, porque quando a gente está lendo não tem como a gente comentar muito. Então vamos fazer um projeto chamado, né, como nome, Mensagens que Edificam. E vai ser bênção para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Trazendo alguns testemunhos também, contando o testemunho de alguém. Vai ser muita bênção. É isso que o Senhor tem colocado desde já no meu coração. Amém? E que nesse dia, nesse sábado, você possa ter bons encontros. Que essa bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa estar sobre a tua vida. Não só hoje, mas para sempre. Amém? Hoje, amados, repondo a nossa leitura já de ontem, para não acumular, nós vamos estar lendo Esther, capítulo 6, o 7 e o 8. O capítulo 6 tem apenas 14 versículos, o 7 tem 10 versículos, o 8 é um pouquinho mais extenso, tem 17 versículos. Ou seja, nós vamos lendo devagar, não é? E depois, na segunda leitura, aí vamos para Ezequiel, para terminarmos o livro de Ezequiel. Então, o capítulo 6 vai trazer o título: O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então, disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu,
que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. É difícil ler um texto desse e não comentar, né? Enquanto o seu inimigo está aí, olha, o seu inimigo hoje não é A, nem B, nem pai, nem mãe, nem sogro, nem sogra, enfim, como eu sempre digo, o Satanás é o inimigo das nossas almas. Nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enquanto ele está tramando coisas contra você, o nosso Deus está te honrando, porque ele é o teu Deus, é o Deus que por ti tudo executa. Creia nesse Deus. Não vou comentar mais, porque senão a garganta logo vai fechando e nós precisamos continuar a leitura. Ester denuncia Ramã, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Coisa terrível é o furor do rei, né?
Vocês entenderam quem é esse rei aqui para nós, não é? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é amor? Sim, mas ele também se enfurece. Ele também é justiça. Eu sempre entrego na mão do Senhor em tudo quanto na vida a gente se sente injustiçado. Eu digo ao Senhor, Senhor, a tua palavra não mudou. O Senhor é amor, o Senhor também é justiça. Julgue a nossa causa. E ele julga. Não precisa de você fazer nada. Entregue na mão do Senhor. Não é por acaso que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela diz no Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então aqui quem foi o justo juiz de Mardoqueu? O nosso Deus. Usando quem? O rei Assuero. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou. Ele lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento, que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Hamedata, o Agatita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Deixa eu dar uma pausa aqui, só um minutinho. Lendo de novo aqui o versículo 6, por causa do carro de som, dia de sábado, amados, aqui é mais difícil de ler, que começa antes das 9, essa barulheira de som na rua aí. Então, voltando ao versículo 6, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então, disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então, foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias. A cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. E se enviaram as cartas pelas mãos de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província
que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei. E foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Oh, glória a Deus! Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Que palavra maravilhosa, não é, amados? É o que Deus pode fazer, amados, na minha e na tua vida. Mudar o dia de tristeza, dia de pranto, em dia de folguedo, de alegria, porque Ele é Deus. Não se explica Deus. Deus é o rei Assuero, ele não poderia mudar aquela ordem, não poderia, porque era costume aonde o anel, o selo do anel dele ali carimbasse, acabou, não tinha como revogar. Não é igual hoje que é emenda daqui, é emenda dali e tira uma lei e muda ela, jeitinho brasileiro. Não havia esse jeitinho que tem dos brasileiros, não tinha lá não. Então não tinha como revogar. E os judeus iam ser pegos de surpresa, sem ter como lutar. Mas aqui não, ele manda apressuradamente, ou seja, apressadamente, esses correios nas cavalariças reais, com muita pressa. Vocês já pensaram? Tinha judeus nas 127 províncias do rei, espalhados, mas eles conseguiram levar uma cópia, os escrivães fizeram cópias para todas as 127 províncias e enviaram dizendo que os judeus tinham o direito dado pelo rei de lutarem. E aqui, no capítulo 10, 9 e 10, vai dar o desfecho dessa história. Daqui a pouco a gente vai estar lendo, para terminarmos também o livro de Esther. Ei, Deus tremendo é esse. É o mesmo Deus que você serve. É o Deus que por ti tudo executa. Confie nele e ele tudo fará. Deus te abençoe e te guarde. Estamos com 18h30. Até daqui a pouco, em nome do Senhor.